Alô, galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma entrevista com Luiz Fernando Vella, que é gerente administrativo do Santos. Ele vai fazer aí um resumo, um apanhado dessas mudanças que houve nos planos de sócio do Santos, né? Causaram muitas polêmicas essas mudanças por conta aí da perda de alguns benefícios, e aí o Santos fez lá algumas alterações e o Vella vai explicar tudo isso para nós. Como é que estão hoje esses planos de sócios do Santos? Nós vamos aqui discutir em detalhes e ele vai explicar tudo para nós. Antes eu vou chamar a minha vinheta, fique por aí. Vamos falar também sobre Vila Belmiro, capacidade do estádio, prejuízo que o Santos, em alguns jogos, certamente o Santos ainda leva prejuízos para realizar jogos na Vila Belmiro. Tem muito assunto aqui com o Vella, então fica por aí, fique ligado, a entrevista é muito interessante, vale a pena assistir depois da minha vinheta. É isso aí, deixa eu colocar aqui já o nosso querido Luiz Fernando Vella. Para quem não sabe, Luiz Fernando Vella é atual gerente administrativo do Santos, mas já passou aí por várias diretorias. Você é engenheiro de formação, engenheiro civil, é isso, Vella? É isso, Wagner, sou engenheiro civil. Legal, e você já passou por várias diretorias. Lá atrás, eu nem sabia se você participou da gestão do Códia Neto, é isso? Na verdade, a primeira gestão que eu participei foi a do Marcelo lá em 92, depois Sim. com o Miguel A Códia. primeira, depois, né? A primeira das três, gestão a primeira, dele. quando ele era bem garoto. Depois o Miguel Códia, depois o Samir, aí saí, voltei com o Luiz Álvaro e voltei agora. Pois é, em mais de 30 anos de Santos, você já foi gerente de patrimônio, né? Já teve muitas funções no clube, e hoje você toma conta aí dessa gerência administrativa que engloba também o patrimônio, não é isso? É isso. Legal. Ô, Vella, você acompanhou aí nas redes sociais, certamente, né, essa polêmica que causou as mudanças que o Santos promoveu nos seus planos de sócio, pessoal reclamando que perdeu benefícios, enfim, né, outros planos foram criados, o plano principal, que é o Diamond, ainda não está disponível, você vai explicar isso aqui para a gente. Tem também aí o outro plano, Santos World. Enfim, o que aconteceu de fato? O que você pode dizer para o torcedor do Santos que está bravo hoje com essas mudanças? Claro, estou falando do torcedor associado que já tinha aí os planos de Silver, Gold e Black. Então, o que eu posso te falar, Wagner, é que o plano do jeito que ele estava, ele era inviável para manter a saúde financeira e o equilíbrio do clube. A gente tinha planos que pagavam um valor muito pequeno de ingresso e davam um benefício muito grande, né? Se você pegar, por exemplo, se a gente pegar um sócio Black feminino, esse sócio pagava R$ 71 por mês. Se você pegar esses R$ 71, multiplicar por 12 meses, você tem um valor de R$ 852 por ano. Então o sócio pagava para a gente R$ 852 por ano. Em contrapartida, ele conseguia assistir 30 jogos, que é mais ou menos a média de jogos que a gente tem por ano. E cada jogo saía para ele a R$ 28,40, se a gente contar que ele não usasse nenhum benefício, que ele só tivesse no plano para vir ao jogo, ele comprava cada jogo por R$ 28,40. Com R$ 28,40 por pessoa de ingresso, é impossível a gente pagar a despesa do jogo, entendeu? Se você pegar esses R$ 28 e multiplicar por 15 mil, que é a capacidade do estádio, você vai ver que a gente tem um valor aí de R$ 400 mil. Só a despesa num jogo hoje gira em torno de 330, 350 mil, dependendo do tipo de jogo, da quantidade de segurança, do que a gente tem que colocar de infraestrutura. Então, quer dizer, esse preço não dá para fazer sequer o jogo na Vila. E se a gente pensar que a gente vai jogar, por exemplo, em São Paulo, onde a gente tem que pagar o aluguel do estádio, a gente tem outras despesas, esse valor é inviável. Então, do jeito que estava o plano era inviável e era insustentável para manter a qualidade do estádio. E aí as pessoas reclamam que o estádio não tem manutenção, que as cadeiras estão sujas, que tudo isso. Mas, assim, se você contar tudo que a gente gasta para fazer o jogo, o que a gente estava recebendo não fecha a conta, entendeu? Por isso foi necessário fazer uma adequação no plano. Tá, você citou aí o plano Black feminino, o valor era 71, passou para 80, é isso, né? Como está aqui. Agora passou para R$ 80.
como está aqui a tabela. Essa já é a tabela nova, né? Dos planos Silver, Gold e Black. Isso. O plano... E aí você vê que foi uma diferença pequena em termos de Sim. valor, e a gente passou a gente manteve o mesmo valor que tinha para as arquibancadas, ou seja, o Black continua não pagando ingresso na arquibancada, mas nos lugares mais caros do estádio, a gente colocou um valor para ser pago para complementar o valor do ingresso que ele paga. Então, vamos dizer, se você contar R$80 e fizer a mesma conta, você vai chegar a R$32 por jogo. R$32 por jogo é ainda o preço que ele pagaria para ir no jogo só na arquibancada, e se ele for na cadeira, ele pagaria um complemento desse valor, entendeu? Isso eu acho que é mais justo para o torcedor e também remunera de forma adequada aquilo que a gente investe no estádio para poder promover uma partida de futebol. E aí a gente consegue entregar um estádio mais bem cuidado, um estádio mais limpo, mais organizado, para o torcedor também ter mais comodidade. Quanto que o homem pagava antes? Atualmente o Black, né? Pegando aqui o plano mais, que era o plano mais caro, atualmente paga 160. Pagava 142. 142 também não foi um aumento assim muito grande. O que o pessoal está reclamando mais desse percentual agora que tem que pagar para a cadeira, né? É isso. Na verdade, sem isso, o plano fica inviável. A gente precisou colocar isso. E aí, quando o torcedor fala, mas a gente tinha um direito adquirido. Na verdade, o direito adquirido do torcedor, ele foi mantido, que é o preço do valor da mensalidade. O preço do valor da mensalidade, ele só vai ser reajustado no vencimento do plano de cada um. Então, se você entrou o mês passado de sócio, você pagava 142 no Black, você vai pagar 142 até o final do vencimento do seu plano. Você só vai passar a pagar os 160 a partir do vencimento do plano. Então, o direito do sócio, ele foi mantido. O que foi modificado foi o percentual de desconto. O percentual de desconto, ele funciona como qualquer desconto que a gente dá dentro do plano. Você tem desconto no pedágio, você tem desconto para comprar bebida, você tem desconto para a faculdade. Esse desconto, ele pode ser mudado a qualquer momento, como diz a regra do plano, e funciona da mesma forma que qualquer plano. Se você entrar, por exemplo, se você assinar um plano de fidelidade do posto de gasolina ou da companhia aérea, os benefícios eles são modificados a qualquer momento. E os descontos, eles são de acordo. Por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea. Num determinado período, você precisa de X pontos. Você vai comprar no mês seguinte, já não é mais X, é X mais Y. Por quê? Porque depende da ocupação do avião, depende de uma série de coisas. Então, os benefícios, eles são modificados a qualquer tempo. O que a gente tem que preservar é o valor da mensalidade. E isso foi preservado dentro do tempo de contrato. Certo. Então, os planos, eles têm renovação anual ou semestral. Ou semestral. Anual, quem já tinha ou semestral. adquirido só vai passar a pagar o valor novo quando vencer o primeiro semestre ou a primeira anuidade do plano. É isso, né? Isso. Os benefícios mudam a qualquer momento. Eles são colocados, retirados do plano. Se hoje um determinado parceiro dá 20% de desconto, amanhã ele quiser dar 15%, por exemplo, na universidade, isso vai ser mudado. E a pessoa que achar que aquele plano não atende mais às suas necessidades, ele pode migrar para um plano superior ou ele pode sair do plano. Ele não é obrigado a manter. A gente não tem uma fidelidade em cima do plano. O plano você pode aderir ou sair dele a qualquer momento e fazer um upgrade a qualquer momento do plano. Tá. Eu estou vendo aqui, né, os percentuais de desconto para cada plano. O plano mais barato, que é o Silver, por exemplo, hoje ele dá desconto de 50% na arquibancada e 25% na cadeira. Mas esse desconto pode chegar a 100% por conta do rating, né? Vocês fizeram aí... Na verdade, o rating, ele é a prioridade na compra. Então, assim, quem vem mais ao jogo, começa a comprar primeiro. Quem vem menos ao jogo, fica para comprar os ingressos na sequência de quem vem mais, enquanto houver ingresso. Então, quem vem a todos os jogos, por exemplo, um sócio Silver, se ele vier em 3 a cada 5 jogos, ele vai ter o rating máximo e ele sempre vai poder comprar assim que abre as vendas. O sócio Gold, se ele vier em 2 jogos a cada 5, ele vai ter o rating máximo. E o sócio Black precisa de 1 jogo a cada 5 para manter o rating máximo. Certo. O Silver já começa com 2, né? Com 2 estrelas, né? E aí precisa complementar mais 3 para ter prioridade na compra dos ingressos. E aí vai, a cada né? A cada 5 jogos, o rating é renovado.
Então, a cada 5 jogos, o Silver precisa ir em 3. O Gold precisa ir em 2 a cada 5 e o Black 1 a cada 5 para manter o rating máximo. Certo. E é essa, né, Vela, a principal, eu imagino, reclamação do torcedor, né? Porque hoje está muito difícil você conseguir comprar o ingresso na Vila Belmiro. A gente sabe que a capacidade da Vila Belmiro é bastante limitada, são, se eu não me engano, 15.500 lugares, e ainda tem o pessoal das cadeiras cativas. São 4.500 cadeiras cativas que o Santos tem hoje no estádio, é isso? É isso. São aproximadamente 4.500 cadeiras entre cativas e especiais que tem proprietários, né? Certo. E essas cadeiras, hoje, como é que está a situação delas? O Santos não tem como vender nenhuma ingresso para nenhuma dessas cadeiras, essas 4.500? Explica isso para nós, por favor. Então, uma boa parte dessas cadeiras, ela é de propriedade do clube, porque foram pessoas que ou não pagaram, ou a pessoa tinha cadeira especial, morreu Voltaram e a cadeira voltou para o clube. Então, a gente tem aí quase que metade dessas cadeiras em posse do Santos, que é as cadeiras que a gente utiliza para o Boteco Santista, é a cadeira que a gente utiliza para venda dentro do site do clube. Então, a gente tem aí uma parte das cadeiras que são vendidas, e essa parte que fica com o Santos, ela é flutuante, porque se um sócio, por exemplo, deixa de pagar uma mensalidade, ele perde o direito de ir ao jogo. Então, essa cadeira fica com o clube momentaneamente, e quando ele paga a mensalidade, ele volta a poder usar a cadeira. Mas, na média, sempre sobram ali cerca de 2.000 cadeiras para o Santos utilizar. Serem colocadas à venda. Para serem colocadas à venda. Hoje, qual que é a média de, pegando aí os jogos principais, qual que é a média de ingressos vendidos na Vila Belmiro a cada jogo? Hoje eram 15.500, a gente conseguiu aí um acréscimo para esse jogo, e a gente está com 16.000 nesse jogo, porque a gente conseguiu liberar alguns lugares que eram algumas reservas técnicas que a polícia acabou liberando para a gente, que a gente fez algumas medidas que permitiram a gente ter esse público, esses 500 lugares a mais. Então, desses 16.000 lugares, a gente tira os 4.500 que são dos proprietários de cadeira, o restante é colocado à venda, exceto, por exemplo, a gente tem um contrato do marketing que prevê que o patrocinador master tem 50 ingressos, ou que o patrocinador de tal tem mais 10 ingressos. Então, a gente tira aí mais cerca de 400, 500 ingressos de patrocínio. Então, a gente tem aí 5.000 a menos, a gente tem 11.000 ingressos para vender. E tem também, que eu sei, uma quantidade de ingressos que é disponibilizadas para a torcida uniformizada, né? Que são vendidas para a torcida uniformizada. Quer dizer, sim, torcedor comum também já não tem acesso. Quer dizer, é muito pouco ingresso para uma torcida tão grande. O Santos é um clube gigante que tem aí 8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, mas tem um estádio que, se você fizer todas essas contas aí, vão sobrar quantos lugares para serem vendidos, né? 7, 8 mil lugares para serem vendidos? Muito menos do que é necessário, e é por isso que o presidente vem trabalhando aí desde o início da gestão, para a gente ter aí um estádio novo, né, e a gente poder oferecer mais lugares para o torcedor. Isso não vai resolver o problema, mas pelo menos vai diminuir um pouco, né? Tá, eu vou te perguntar daqui a pouco sobre isso, mas, Vela, hoje, na média, os jogos do Santos na Vila Belmiro sobra dinheiro para o clube ou são deficitários? Não, a gente não tem prejuízo, mas a gente tem um valor muito aquém do que, por exemplo, os clubes da capital conseguem oferir ao final de um jogo, tanto pela capacidade quanto pelos valores que a gente cobra, né? E pelos valores também dos planos. Então a gente fez aí um benchmark entre todos os times e a gente procurou equiparar os preços que a gente está cobrando ao preço que os outros clubes cobram em termos de sócio. E aí, em termos de ingresso, a gente não consegue oferecer a mesma qualidade no estádio, mas hoje o Santos oferece um time que gera um espetáculo melhor, que tem um custo maior. Então, o preço do ticket é o valor do time, vamos dizer assim, da expectativa que você tem pela apresentação do time, mais o conforto do estádio. No conforto do estádio, a gente não consegue equiparar os times da capital, mas hoje o nosso time aí está com um time qualificado, então a gente acaba tendo um preço mais alto por conta do time. E certamente, quando a gente conseguir concluir o estádio, esse preço também terá que ser reformulado para maior, né? E, Vela, qual que é a previsão para isso? Você como gerente administrativo, você como gerente de patrimônio, né? A sua gerência engloba tudo isso.
Você está confiante de que o Santos vai ter, de uma forma ou de outra, com W Torre, sem W Torre, quando é que o Santos vai ter um estádio que possa, né, ser compatível com o tamanho da sua torcida e que esses problemas parem de acontecer, né? Eu acho que é uma equação bastante complexa, né, que envolve a W Torre, envolve o Santos, envolve os interesses dos dois, né, tanto do Santos quanto da W Torre, envolve o tamanho do terreno, a quantidade de lugares que a gente pode colocar aqui, e eu acho que essa equação ela é bastante complexa e o presidente vem conduzindo isso para tentar chegar ao melhor resultado possível, né? E aí, até agora, a gente ainda não conseguiu chegar nesse resultado, mas eu acredito que a gente está bem mais próximo do que a gente estava no começo da gestão. Agora, quanto a um prazo, eu não posso te precisar, porque é uma negociação que principalmente aí envolve diretamente o presidente e a W Torre. Né? Nas últimas entrevistas do presidente, ele tem se demonstrado mais otimista, diz que a negociação com a W Torre melhorou muito a parte do Santos, o contrato anterior era muito ruim, hoje a situação é mais favorável para o clube. Então, o presidente, aparentemente, né, aparentemente continua apostando aí nessa parceria com a W Torre para a construção do estádio. Ô, Vela, tem gente que acha que o Santos poderia, independentemente da reforma, da ampliação da Vila Belmiro, ter um outro estádio fora da Baixada Santista, na Grande São Paulo, ou mesmo na capital. Seria possível, seria viável financeiramente para um clube como o Santos ter um estádio em Santos e outro numa região onde a sua torcida está mais concentrada, como na Grande São Paulo e na capital? Eu acho que sim, até mesmo em Santos poderia ter, porque assim, a Vila Belmiro ela não é só um estádio, né? Ela é um ponto turístico da cidade. Então, se a gente usar o potencial para atrair turista, colocar um memorial, colocar o Museu Pelé, trazer algumas atrações aqui, é possível você ter a Vila Belmiro como um segundo estádio e ele ser pago com o dinheiro gerado pelo turismo, e também a gente poderia usar ele para alguns jogos da categoria de base, para o feminino, mas isso demanda um estudo mais profundo, né, que eu tenho certeza que o presidente está aí estudando todas as possibilidades para ver qual a possibilidade mais viável para realizar esse novo estádio. Mas quando você diz da utilização da Vila Belmiro como segundo estádio, isso independentemente de reforma ou de ampliação. Não, eu acho que isso pode acontecer tanto do jeito que ela é hoje, com algumas melhorias, evidentemente, como também com a transformação de uma arena para 30 mil pessoas. Mesmo assim, você acharia viável ter um segundo estádio? Eu acho que como uma transformação para a arena de 30 mil é mais difícil, porque aí a Vila Belmiro vai perder a característica histórica da Vila Belmiro, e aí você não vai ter essa remuneração como ponto turístico, né? Eu acho que essa remodelação como ponto turístico teria que ser mais ou menos no padrão que a gente está aqui, com algumas melhorias de conforto, de tecnologia, trazendo outros recursos para cá, como o Museu Pelé, como algumas outras atrações, e aí você conseguiria viabilizar aqui e viabilizar um novo estádio. Agora, você construir o estádio aqui com 30 mil e um outro em São Paulo com 40 mil, aí eu acho que é inviável, porque você teria dois estádios e a gente não conseguiria suportar o custo de manutenção de dois estádios somente como estádio. Mas essas arenas modernas, elas não atraem outros tipos de eventos, né? Elas não têm outras receitas além do futebol? Tem outras receitas importantes. A gente fez um show aqui recentemente e a gente teve uma receita bem superior à que a gente consegue, como por exemplo, num jogo de futebol. Mas assim, o custo de manter a arena e a quantidade de shows que você vai ter para ter esse resultado financeiro, eu acho que ele é muito alto. Tanto é que você não vê outras arenas construídas com base somente em show. As arenas todas que funcionam e que têm rendimento, elas têm o futebol e o show, as duas coisas, porque o futebol ele gera um uso semanal e o show ele gera um recurso nos shows eventuais. Você não consegue fazer show toda semana, por exemplo, em Santos e lotar essa arena toda semana com show, mas com futebol você consegue, e aí você intercalando o futebol e o show, você consegue manter um resultado que acaba viabilizando a arena. Certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem despertado aí a curiosidade do torcedor. Essas pequenas reformas que estão acontecendo na Vila Belmiro, com patrocinadores atraídos pelo pai do Neymar,
reforma no vestiário, né? O vestiário do Santos está sofrendo uma reforma completa. Os vestiários, né? Acho que o visitante também. A sala de imprensa na Vila Belmiro vai passar também por uma reforma ampla. Tem reforma também nos camarotes. Enfim, o torcedor fica se perguntando, se o Santos vai construir lá um novo estádio, se já está encaminhado esse acordo com a W Torre, como o presidente vem dizendo, por que essas reformas? O que você pode dizer para o torcedor que fica nessa dúvida? Será que essas reformas são um sinal de que realmente a Vila Belmiro vai continuar como está e o Santos vai fazer um outro estádio em outro local? Não, essas reformas são necessárias para trazer conforto para os jogadores, para trazer mais patrocínio para o clube, e essas reformas estão sendo feitas sem nenhum investimento por parte do clube. Então a gente está conseguindo qualificar o equipamento sem um custo para os cofres do clube. Isso é importante porque dá mais conforto para todo mundo, atrai mais patrocinadores, e até mesmo se você pensa em vender o projeto da Vila Belmiro, você tem um estádio atrativo, onde você consegue trazer o patrocinador, consegue mostrar para ele a Vila Belmiro cheia, a Vila Belmiro melhor, é mais fácil de você atrair dinheiro para construir um novo estádio, ainda que seja aqui ou em outro lugar. Certo. Então, isso nada implica na construção de um novo estádio no próprio terreno da Vila Belmiro hoje, né? Só para ficar claro. Não. Certo. Voltando para o plano a gente está terminando aqui essa entrevista, Vela, mas a gente ficou devendo a explicação dos planos Diamond e do Santos World também, não é isso? Uhum. O plano Diamond é quando a gente apresentou no conselho, o conselho deu uma sugestão de que as pessoas que... O plano Diamond está limitado a só 2.000 sócios. E aí, quando a gente apresentou no conselho, eles sugeriram que esse plano fosse oferecido primeiro para as pessoas que acompanharam o clube durante o Campeonato Brasileiro do ano passado na segunda divisão. E isso fosse feito um rating e quem mais acompanhou o Santos tivesse prioridade na compra do plano. E aí a gente está fazendo esse rating, e esse rating não é muito simples porque a gente trocou de empresa que vende ingresso durante o campeonato. Então tem parte dos jogos que foram controlados por uma empresa, parte pela que está fazendo os jogos hoje. E a gente está levantando tudo isso para a gente não ter nenhum erro, e aí depois que a gente tiver o rating todo certinho, aí a gente vai abrir as vendas. Eu acredito que até o fim do Paulista, antes do começo do Brasileiro, a gente consiga aí colocar o plano Diamond à venda. Neste mês de março, então, né? E o Santos World também não está à venda ainda, né? O Santos World também precisa de algumas adequações na plataforma, por ser um plano para quem mora fora. A gente precisa ter aí um controle dos documentos, controlar comprovante de residência, uma série de adaptações que a empresa que cuida do sócio rei está fazendo. E também acho que no mesmo período aí a gente vai acabar conseguindo colocar aí os dois planos juntos. Tá. Em relação a direito de voto, todos os planos contemplam os sócios que completam 3 anos e aí passa a ter direito de voto. É tudo igual, né? Qualquer plano. Porque para a gente criar um plano diferente disso, é necessário uma mudança do estatuto, porque o estatuto prevê que todo associado do clube tem direito a voto após 3 anos. Então, a gente inclusive pediu ao pessoal da comissão de estatuto para a gente criar uma categoria de sócio mais barata e que não tenha direito a voto. Porque se a gente cria uma categoria de sócio, por exemplo, por R$20, e esse sócio tem direito a voto, alguém pode colocar uma quantidade grande de sócios e influenciar na eleição. Então, para criar um plano mais barato, a gente precisa primeiro que, na reforma estatutária, a gente seja permitido criar um plano onde o sócio não tenha direito a voto. Por isso a gente não colocou o plano mais popular ainda em funcionamento. Perfeito, meu amigo, perfeito. Você quer falar mais alguma coisa que não foi dita aqui? Quer dar mais alguma explicação? Fique à vontade, Vela. Acho que assim, um dado importante, né, é que desde que a gente retomou o processo de colocar os novos planos à disposição do público, né, que foi isso no dia 25, se a gente pegar do dia 25 até ontem, dia 27, a gente teve 337 sócios que saíram do plano. Em contrapartida, nós tivemos 4.712 sócios novos que vieram para o plano. Então, quer dizer, em 2 dias aí, em 3 dias, a gente teve aí um acréscimo de 4.500 sócios nesse modelo novo de plano. E dos sócios que já tinham plano, nós tivemos 1.679, quer dizer, praticamente quase aí 1.700, que migraram para um plano superior.
ou saíram do Silver e foram para o Gold, ou do Gold foram para o Black. Então, quer dizer, acho que o sócio está entendendo o plano e, embora a gente tenha tido aí uma manifestação bastante negativa no começo, eu acho que talvez faltou um pouco as pessoas entenderem o processo do plano, né? E assim, a nossa ideia no plano é que a gente gere um benefício para o sócio e que esse benefício seja suficiente para custear as despesas que o sócio tem com o plano. Então, o desconto na faculdade, o desconto no pedágio, o desconto na farmácia, tudo isso somado vai ser maior que o dinheiro que ele paga para o plano. Se a gente conseguir colocar isso para o sócio de uma forma que ele compre a ideia e que ele consiga participar do nosso programa de vantagens, a gente vai gerar para ele um benefício maior do que aquilo que ele está investindo no clube. E aí todo mundo pode ser sócio do Santos, porque a gente está colocando um CRM para estudar o que o sócio usa, então vamos entender qual é o banco que o sócio usa, qual é o plano que o sócio usa de seguro, qual é o plano o supermercado que ele usa, e a gente vai procurar fazer parceria com todos os segmentos que o sócio usa, para que ele não tenha que mudar de hábito por causa do Santos, mas que ele passe a usar, através do plano de sócio, ele tenha um desconto para cada um desses segmentos, e esse desconto seja maior do que aquilo que ele paga. Certo. O Santos atualmente tem, pelo que eu estou vendo aqui, 24 parceiros e está negociando com outros, é isso, né? São mais de 24, né? Tem 24 que vêm pelo sócio rei, mas a gente tem outras parcerias com a empresa que faz o sócio rei, que traz mais um outro grupo de parceiros. Então, assim, tem um grupo de parceiros bastante grande e a gente está negociando aí com mais parceiros dentro dessa linha, de procurar trazer produtos que a pessoa usa no dia a dia, né? Academia, sem parar e uma série de outros benefícios para que o sócio tenha cada vez mais benefícios e consiga pagar essa conta com esse dinheiro. Tá, eu estou vendo aqui, né? Tem empresas aí da área de alimentação, drogarias, serviços, enfim, são várias empresas. E basicamente essa parceria funciona com desconto, né? Quem é sócio do clube tem desconto na compra de serviços e produtos dessas empresas. É isso. Que é a né? mesma lógica do ingresso, né? A parceria com o Santos dá desconto no ingresso, dá desconto na farmácia, dá desconto no supermercado, dá desconto na academia, e esses descontos é que pagam o valor que o sócio investe no plano. Legal. Quantos sócios o Santos tem hoje, Vela? A última vez que eu vi aqui eram 75.700, mas isso muda a toda hora, né? E no início da gestão, quanto que eram? Sócios pagantes, né? Pagantes, isso. Pagantes. No início da gestão eram 43 mil, se eu não me engano. Já quase que dobrou em um ano e pouco, né? Menos de um ano e meio. E qual que é a meta de vocês até o final dessa gestão? A gente quer chegar aos 100 mil sócios, né? Pagantes, porque a gente tem mais aí 120 mil no Santos Mais Popular, que a gente tem o cadastro, mas eles não são pagantes. A nossa ideia de criar esse plano mais barato, sem direito a voto, é conseguir também fazer com que parte desses sócios que não conseguem pagar ainda o valor da mensalidade de R$40, que possam migrar para um plano mais barato e aí começar a ter os benefícios, e através dos benefícios a gente vai mostrar que se ele pagar os 40, na verdade ele vai ter mais economia do que se ele pagar 20, e se ele pagar 80, ele vai ter mais economia do que o 40, e se ele chegar aos 160, mais do que os 80. Então a ideia é que o torcedor entenda o processo do plano e que ele vá, ao final do dia, entender que o plano Black vai dar mais benefício do que o plano mais popular. Então é melhor ele pagar 160, porque ele vai ter mais desconto do que se ele pagar 20. Depende da frequência que ele vai aos jogos também, né? Quanto mais... Não só da frequência dos jogos, mas do que ele usa de farmácia, do que ele usa de desconto na faculdade, da rede inteira, né? Porque o desconto do ingresso, todo mundo fala, mas o ingresso é o principal motivo do sócio se associar ao clube. Mas se você olhar os números, na verdade, isso não bate. Porque, por exemplo, a gente tinha 5.500 sócios blacks que podiam vir ao jogo de graça em qualquer jogo. E a gente tinha uma frequência de 1.700, 1.800 pessoas por jogo. Então, tinha pessoa que nem de graça vinha no jogo. Então, as pessoas são sócios do clube para ajudar o clube, porque o clube está num bom momento, porque acredita que, sendo sócio, o clube vai melhorar. Então, não é a maioria que compra ingresso, é a minoria, até porque nós temos 75 mil sócios e 15 mil ingressos. Então, não pode ser a maioria que compra ingresso, é uma minoria. O resto entra para ajudar o clube. E o que a gente está tentando é colocar para o sócio algum benefício que pague essa conta. Se você olhar no Campeonato Brasileiro todo,
a gente teve aí 10 mil pessoas diferentes só que vieram durante o campeonato inteiro em pelo menos um jogo. Nós tínhamos 45.799 sócios, e só 10 mil vieram a pelo menos um jogo. Então, assim, a grande maioria não vem ao jogo. E a gente tinha ingresso sobrando, porque no Campeonato Brasileiro a gente teve sold out em poucos jogos, né? E na maioria deles tinha ingresso para vender. O torcedor que quisesse vir poderia ter vindo. Então, assim, isso mostra que o torcedor não é sócio só por causa do ingresso. Certo. Só para finalizar aqui, são cerca de 75 mil sócios pagantes hoje. O Santos tem muito problema de inadimplência? Não, esses 75.700 são os que estão em dia. São os que estão em dia. 75.700 aproximadamente, né? Isso. Pela última contagem. Maravilha! Para encerrar de vez, uma pergunta fácil para você. Qual a chance da Vila Belmiro ser demolida este ano, Vela? Essa pergunta tem que ser feita para o presidente, né? Mas você é gerente de patrimônio, você está por dentro. Não, essa é uma pergunta que só o presidente sabe. Ou talvez ele ainda esteja negociando e nem ele saiba. Tá certo. Legal. Conversamos aqui com o Luiz Fernando Vela, que é gerente administrativo, engloba também essa parte de patrimônio do Santos Futebol Clube. Muito obrigado por atender a gente. O canal do Wagner Frederico está à sua disposição para você participar quando quiser, viu, Vela? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aí melhor o sócio, né? E sempre que tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para tentar esclarecer. Valeu, grande abraço para você. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Até mais.